E no nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre a espiritualidade da Quarta-feira de Cinzas com o Padre Ayrton Marcos. Padre, muito obrigada pela disponibilidade em estar participando aqui do programa Em Tuas Mãos. Agradeço a oportunidade e também envio minha saudação a todos. Padre, qual a importância da Quarta-feira de Cinzas, tanto para nós fiéis, quanto para a Igreja Católica? Quase impossível falar da Quarta-feira de Cinzas sem falar da Páscoa. Esses dois momentos celebrativos estão muito próximos uns do outro, porque a Quarta-feira de Cinzas ela é o início dessa preparação quaresmal para a celebração da ressurreição do Senhor, que é uma festa importante e pilar da nossa fé no cristianismo, na nossa prática, também na nossa vivência católica. Começo da Quaresma, que já nos permite olhar e fazer uma caminhada de conversão, de gestos concretos de fé em preparação para a Páscoa. Esse bonito costume de se iniciar a Quaresma com a celebração da Quarta-feira de Cinzas recorda o início da Igreja, quando aqueles que eram preparados para o batismo faziam a sua caminhada de preparação catecumenal. Eram catequizados para celebrar e ingressarem na igreja pelo batismo, na ocasião da celebração da Semana Santa. Depois esse bonito costume de fé também foi ampliado para aqueles tantos que fazem parte da Igreja Católica, como uma espécie de renovação desse sim batismal e dessa fé que a cada ano pode ser revivida, ressignificada, reanimada pela vivência dessa Quaresma, que para nós tem esse ponto tão importante desse chamado à conversão na Quarta-feira de Cinzas. Padre, e como nós devemos nos preparar para vivenciar essa Quarta-feira de Cinzas? A Quarta-feira de Cinzas, ela já é um momento importante daquilo tudo que nós vamos viver durante a Quaresma. Se na Quarta-feira de Cinzas já há um chamado a um jejum, a um exercício prático da fé, a Quaresma, ao longo também desse período de caminhada para a Páscoa, também. O que nós temos de antecedência da Quaresma, mas especialmente da Quarta-feira de Cinzas, é o período de celebração, onde o Carnaval, como uma festa, sobretudo na visão antiga, de exageros, de excessos. Então, a caminhada para a Quaresma, iniciada na Quarta-feira de Cinzas, já nos pede um certo refrear ou um certo equilíbrio nesse exercício dos nossos também exageros, sobretudo aqueles que podem nos levar aos erros, aos pecados, e aí sim, que possa contrariar a nossa condição de fé e também de batizados. Se a Quarta-feira de Cinzas nos pede equilíbrio, autocontrole, autodomínio, a Quaresma vai nos pedir a mesma coisa, porque a nossa vida nos pede tanto autocontrole quanto autodomínio. E por que nós não devemos faltar a essa celebração da Quarta-feira de Cinzas? Existe uma frase, talvez das mais simples, que nos sugere que a gente, para coisas importantes, comece do começo. A celebração da Páscoa, a vivência da Quaresma, também traz a nós esse bonito convite, essa proposta de nós iniciarmos celebrando bem a Quarta-feira de Cinzas. A primeira pista seria essa, não faltar, não perder a oportunidade da celebração das cinzas para o início desse tempo quaresmal, tempo de espiritualidade, de conversão. Iniciarmos bem a Quarta-feira de Cinzas e termos nela um momento bonito de celebração para a participação desse sinal tão símbolo das cinzas, tão simbólico, tão importante, que é receber as cinzas como um sinal concreto do nosso compromisso de conversão, da nossa busca de viver a fé, e com aquilo que a Igreja nos propõe, o exercício bom e educativo do jejum e da abstinência. Ter controle sobre si mesmo passa por esse exercício do jejum, da abstinência. Então a Igreja tem dado umas pistas muito interessantes para nós a respeito do jejum, da abstinência que nós podemos ter, tanto para a Quaresma quanto para a Quarta-feira de Cinzas. Além daquela que é oficial para nós, o jejum, a abstinência em relação à alimentação, a uma refeição equilibrada, mais restrita nesse dia, mas outras tantas formalidades
o jejum do autocontrole ou do autodomínio em outros aspectos da vida, no uso da internet, até mesmo daquilo que nós falamos, da palavra que nós utilizamos, os comentários que nós fazemos, tantas outras formas que nós podemos trazer o jejum, sobretudo na quarta-feira de cinzas e na quaresma, para o nosso cotidiano. Então, todas e tantas outras formas que nós podemos aplicar o jejum, que é muito indicado para a quarta-feira de cinzas, na quaresma, nos outros dias, para mostrar que com a quaresma, com a quarta-feira de cinzas, com a celebração da Páscoa, todos nós, pela fé, buscamos melhorar a nossa vida ou fazer dos nossos comportamentos um comportamento novo. Padre, no caso, a quarta-feira de cinzas, ela vem logo depois do carnaval, que é um tempo de muita festividade, né, alegria. Como que a gente pode vivenciar essa quebra, né, do alegria extrema para uma questão mais calma, mais reflexiva? Essa junção, proximidade, carnaval, quaresma, quarta-feira de cinzas aí como uma marca divisória é muito interessante. Até parece contraditória, mas pedagogicamente pode nos ajudar muito. Desde o início, o carnaval é uma festa que a gente compreende com os seus exageros, com os seus excessos. Aquilo que, por causa, às vezes, da bebida, do espírito festivo, muitos podemos nos exceder. E aí aparece a quarta-feira de cinzas como uma proposta de quebra, a quaresma como uma proposta de repensar o modo como nós íamos levando a vida. E há uma ruptura interessante para dizer que, não somente por causa do carnaval e da quaresma, mas por causa do seguimento a Jesus Cristo, por causa da fé, de fato, algumas coisas nós devemos deixar para trás. O seguimento a Jesus nos pede que, para algumas coisas, a gente precisa aprender a frear, diminuir, equilibrar, manter um certo domínio e, claro, entender que o que Cristo, a fé, nos oferecem são posturas, comportamentos novos que podem realmente, no final das contas, dizer: para seguir a Jesus Cristo não dá para ir com tudo. O espírito festivo, o espírito alegre, tudo isso deve nos levar todos os dias da nossa vida. O espírito de exagero, de excesso, às vezes até de descuido, não. A fé nos ajuda a gente tanto a cuidar de si, quanto a cuidar dos outros. Muito bom que nesse período aí onde nós celebramos tanto e mostramos que somos festivos, também precisamos, vez ou outra, parar, aquietar um pouquinho mais, frear às vezes os exageros que podem estar na nossa vida. Então, Padre, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade. É um prazer sempre conversar com o senhor. Muito obrigado, Joyce. Obrigado ao nosso programa. Obrigado aos que nos ouviram, nos acompanharam. Feliz Carnaval, sobretudo um especial tempo na quaresma, bem iniciado na quarta-feira de cinzas.